Segundo C, voltamos com a aula de trigonometria aqui, ó. Segundo C, aula 19/6, leis dos senos. Então, ó, triângulo, triângulo. Então eu tenho o lado A, o lado B, o lado C. Tá certo? Então, ó, lado A, ângulo ou ângulo A, Azinho. Ângulo B, Bzinho. Ângulo C, Czinho. Então, ó, daqui saiu a fórmula do lei dos senos, que diz assim, ó. Então, ó, Azinho, então, ó, Azinho senta A. Azinho senta A. Azinho senta A. Que é igual Bzinho senta B. Bzinho senta B. Certo? Czinho senta C. Ó. Czinho senta C. Então, ó, Azinho senta A. Bzinho senta B. Czinho senta C. Que é igual a 2 vezes o raio. Por que o raio? Porque ele é do círculo trigonométrico, tá certo? Então, da trigonometria, nasce esses ângulos aqui, ó. Ângulo alfa, beta, gama e ângulo teta. Ângulo teta é muito utilizado em física, tá certo? Então, ó, o gama também. O alfa e o beta, utilizado mais em matemática, mas dá para fazer os exercícios tranquilamente. Então, ó, seno, canto A, canto B, canto C. Tá certo? Olha o ângulo, ó. Ângulo alfa, que eu chamei de ângulo alfa. Aqui eu chamei de ângulo beta. Tá certo? Então, ó, então a formulinha para você decorar ela é senta A em A, senta B em B, senta C em C, que é igual a 2 vezes o raio. Certo? Então vamos lá, vamos fazer um exercício aqui para entender melhor. Ó, exemplo 1. Então, ó, eu tenho o lado A, eu tenho o ângulo de 120 graus. O lado B, o ângulo de 45 graus. O lado C, eu não sei o ângulo, ó. Então, certo? Então, eu não sei o ângulo, eu não sei esse ângulo alfa aqui. Então, ó, a soma dos ângulos internos do triângulo tem que dar 180 graus. Então, o que eu faço? Faço isso, ó, alfa mais 120 graus mais 45 graus, que é igual a 180 graus. Tranquilo? Então, vamos lá. Alfa 120 com 45, eu tenho mais 165 graus, que é igual a 180 graus. Perfeito? Então, ó, alfa é igual a 180 menos 165. Alfa é igual, deixa eu ver aqui, ó, 180 menos 165, eu tenho aqui 7, eu tenho 15 graus. Então, eu tenho 15 graus. Então, 6 para 7, 1. 5 para 10, 5. Então eu tenho 15 graus. Certo? Esse ângulo aqui, ó. Aqui, ó. Ângulo alfa, que vale 15 graus. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos descobrir aqui, ó. Coloquei a lei do seno aqui, ó. Então vamos lá. Azinho. O que é o Azinho? Eu quero achar, ó. O Azinho substitui por X. Então, ó. X. Seno. Seno de A, quanto que vale A? O A vale 120, ó. 120 graus. Então vamos lá. B, quanto vale B? Bzinho vale 120. Senta B, ó. B, o canto B vale 45 graus. Então, ó, seno de 45 graus. C, quanto vale o C? C não vale nada, vale C. Então eu coloco C. Senta C, ele vale quanto aqui, ó? Nós achamos 15 graus. Então, ó, seno de 15 graus, que é igual a 2 vezes o raio. 2 vezes o raio. Não pode esquecer disso aqui, tá bom? Então vamos lá. Bom, eu quero achar o X, quero achar esse X aqui. Como que eu faço? Pessoal, olha só. Eu quero achar esses dois aqui, ó. Sempre um com o outro. O restante eu não preciso, ó. Eu não preciso achar o raio, não preciso achar esse, tá certo? Então eu vou trabalhar apenas com x igual a seno de 120, certo? Esse que eu vou trabalhar. 120 graus, 120 por seno de 45 graus. Ok? Então esses números que eu vou trabalhar com esse daqui, ó. Tá bom? Então, ó, x 120, o seno de 120. Pessoal, olha só.
O seno de 120, eu venho aqui, eu faço o ciclo trigonométrico, ó, 0 grau, 30, 45, 60, 90, 120. Então, ó, o seno de 30 é meio, concorda? Então, ó, seno de 30 é meio, o seno tá aqui, ó. Então, seno de 30 é meio, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. 90 vale 1, 120 vale, ó, você tem que rebater para cá, ó. Lembrou? Ó, ó. Olha só. Tá certo? Então, o que passa aqui, ó. Certo? Então, ó, aqui é meio, aqui é a raiz de 2 sobre 2, aqui é a raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 120 e o de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Então, olha só. Raiz de 3 sobre 2. Então, 120. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Ok? Então, ó, continuando a nossa saga aqui, ó. Eu tenho aqui, bom, o que eu tenho? Eu posso cortar esse com esse na boa. Numerador, denominador, cortei os dois denominadores, ficou x raiz quadrada de 3 é igual a 120 raiz quadrada de 2. Olha, Pandora, né? Caixinha de Pandora, para cá, para cá. Então eu tenho aqui raiz quadrada de 2 vezes x, 120 vezes raiz quadrada de 3. Tá certo? Bom, então vamos lá. X é igual a 120 raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 2. Não pode. Ó. Não pode, jamais, ó. Certo? Não existe. Isso aqui, ó. Então isso aqui não pode. O que eu tenho que fazer? Olha só. Como que vai ficar? X. Vou pegar um outro giz aqui. Poder trabalhar legal. Ó. X é igual a 120 raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2. Você tem que racionalizar. Ó. Por 2 raiz quadrada de 2. Então, x 120 vezes, multiplica aqui, ó, raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2 ao quadrado. X, 120, raiz quadrada de 6, corto 2 com a raiz. Salta fora. Ó, viu como ficou diferente? Então, ó, 120 dividido por 2 me dá 60 raiz quadrada de 6. Certo? Muito bem. Vamos lá. Vamos continuar a nossa continha. Apagar aqui, ó. Então, 60 raiz quadrada de 2. Então, vamos lá. X, 60 vezes raiz quadrada de 2, não, raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 6. Pessoal, 60 vezes raiz quadrada de 6, eu vou ter aqui, ó, nessa conta, vai me dar aproximadamente 2,45, que é a raiz quadrada de 6. Então, x é igual a 2,45 vezes 60. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 4 me dá 24, 25, 26, 27. 27. 12 vezes 6, 12. 13, 14. Corta duas casas. Então, x é igual a 147 centímetros e acabou a conta. Ok? Certinho? Um abraço. Daqui a pouco falta o exercício 2.